amo esta passagem. Talvez seja a melhor passagem do Evangelho para mim. Por quê? Porque tira a gente daquela condição que eu sempre digo de vítima e de mimimi. Sabe? Aquela condição que a gente fica dizendo assim, ah, deixa a vida me levar na moda do Zeca Pagodinho. Não, sabe? Aquela condição que você fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, não faça Gabriela. Vocês já assistiram o filme Nosso Lar? Amanhã o debate é sobre o filme Nosso Lar. E a pauta vai ser incrível amanhã com a Márcia Matalo. Não percam, assistam. E começa assim. Nesse capítulo a gente vai falar sobre justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. É um capítulo incrível, esse capítulo. Se você entender o capítulo 5 do Evangelho e colocar em ação aquilo que ele fala aqui, a vida já melhora 1000%, né? E aí tem uma anotação que eu fiz aqui, que eu gosto muito, que fala... que ele fala muito sobre bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Isso é de São Mateus. E quando fala bem-aventurados os que choram, são os que sofrem provações resignadamente, e isso é muito importante. Resignadamente, porque o que é a resignação? Presta atenção, é o consentimento do coração. Então, quando a gente para de fazer o mimimi, então, se eu estou nessa situação, ou bem, eu plantei para estar nessa situação, nesta vida ou plantei numa vida anterior. Então, eu estou resignada e eu não fico dizendo, por que comigo, ó céus, Deus não me ama. Não, eu estou resignada, mas não quer dizer que eu não tenha que entrar em ação para sair daquela situação, para pegar a corda, a escada, a mão de alguém que me ajude a sair daquele buraco. Resignação não é paralisação, não é você ficar parada na sua situação, achando que não tem saída dali. Você está resignada significa, ok, eu não vou brigar com Deus pelo que está me acontecendo. Eu tenho que ter paciência e isso vai passar. E entrar em movimento para sair dessa situação que tanto te aflige. E aí, outro dia eu vi uma proporção que eu achei muito bacana, que fala assim, Deus vai fazer 100% dos 50% dele. Os outros 50% são nossos. Deu para entender? Se Deus vai ajudar a gente e a gente tem que entrar em ação, os meus 50% eu tenho que fazer. Eu não posso ficar parada achando que, meu Deus, eu vou ganhar na loteria. Você joga? Nem jogar não joga. Agora, Deus vai fazer os 100% dos 50% dele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Os nossos 50% não é ele que vai fazer, nem nosso mentor, nem ninguém. É a gente que vai ter que fazer. Tá? Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Esse é do apóstolo Lucas. Mas ai de vocês que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, acreditar sempre, não precisa ficar no fundo do poço. Deus não quer isso pra gente, Jane. Deus quer a nossa evolução. Se a gente caiu no poço, alguma parada aí, a gente tinha que aprender nessa lição, é consequência de alguma coisa que a gente fez, nesta vida ou na vida anterior, mas a ideia é, saia, peça ajuda, tem muita gente para te ajudar, você não está sozinho. Quantas vezes a gente não está pedindo ajuda porque a gente tem uma posição orgulhosa, porque a gente tem ego? Como é que os outros vão adivinhar que você está precisando de ajuda se você sequer fala?
Se você sequer fala, olha aqui, ó, me ajuda, os outros não têm como adivinhar, né? Então, a justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem que para ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem um mais que outros? Que é essa outra pergunta que a gente costuma se fazer. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. É que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso é o que se dá, isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a iludida causa por meio do Espiritismo, que é a palavra dos Espíritos. Então, ele vai falar que quais são as causas das aflições, que podem ser causas anteriores, que são as causas que a gente está numa aflição porque em vidas anteriores andamos aprontando, ou as nossas aflições são causadas pelas nossas escolhas. Se Deus é bom, se Deus é pai, você acha que ele ia pegar o pó de pirlim-pim-pim e ia dizer, essa aqui vai ser feliz no amor, essa aqui vai ser feliz no trabalho, essa aqui vai ser bonita, essa aqui vai falar idiomas. Não, gente. Lembra que ontem eu falei para vocês que nós hoje temos a nossa herança moral daquilo que viemos trazendo de vidas passadas. Então, quando a gente olha para as pessoas e vê, né, que você fala assim, nossa, fulano parece que tem tudo, né? Impressionante. Primeiro, número um, que a gente nunca sabe se tem tudo mesmo ou não, porque a gente está vendo de fora e a pessoa dentro da situação é que sabe. E segundo, que se a pessoa tem tudo, você pode ter certeza que ela fez por onde ter tudo nesta vida e nas anteriores. Em vez de ficar olhando para a coleguinha com inveja dela, faz você o seu melhor, faz você a sua parte. Se mexe em direção para onde você quer ir, porque você também vai ter tudo, porque Deus é um pai muito amoroso, ele não é injusto e ele não daria condições melhores para uns do que para outros. É a lei de causa e efeito, é o nosso merecimento, tá na tua conta, não é? Ah, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque eu nasci, porque não sei o quê. Para com esse vitimismo, para com esse mimimi, corre atrás, faz os seus 50%, porque você pode ter certeza que Deus está fazendo os 50% dele o tempo todo, trazendo tudo quanto é tipo de ajuda para você. E não fica contra ele nem com raiva, se entrega e fala, Senhor, no filme tem uma... Tô adiantando o filme, Marcinha, mas no filme tem uma cena muito bonita, que é quando André Luiz sai do umbral, porque é quando ele verdadeiramente dobra e fala assim, Senhor, me ajuda. E aí, pumba, aparecem os socorristas e ele sai. Será que a gente está se dobrando assim, de joelhos, e pedindo para Deus me ajuda de verdade, e a gente está fazendo a nossa parte para sair disso? Essa é a grande questão. E aí, no capítulo 4, ele vai falar sobre causa atuais das aflições, que eu gosto muito, tá?
Eu só vou introduzir o capítulo que define para mim. Essa cena do filme é maravilhosa, Elaine. Essa cena do filme é, putz, incrível. Só vou dar uma palhinha aqui do que eu acho, assim, a fonte da nossa questão, do nosso dever de casa, não só de hoje, estamos no item 4, não só de hoje, como de... vou dar um spoiler do filme de amanhã. Mas essa frase aqui, gente, isso aqui a gente tinha que imprimir e colocar assim na geladeira, toda vez que for abrir a geladeira para lembrar. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Cada um. É eu. O que a gente tem que parar para pensar, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, agora eu vou voltar para o começo do capítulo 4, tá? O item 4 do capítulo 5. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Eu tenho uma dificuldade com falar essa palavra, hein, Márcia? Vicissitudes da vida. Se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a causa na vida presente e as outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disenções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são felizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza, por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Aí vem essa frase que eu falei, que eu amo. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É colocar um macaquinho no teu colo e não colocar um macaquinho no colo do outro. Esse macaquinho é seu, essa vida é sua. Nessa encarnação com esse CPF, só você. Essa digital é só minha. Fernanda tem a dela, a Jane tem a dela, o Biel tem a dele, a Thaís tem a dela, a Lê tem a dela, a tia Ana Maria tem a dela. A cada um segundo suas obras. Não vamos procurar as desgraças. Olha para dentro de você, faz um exame de consciência, acabei de falar e a Elaine escreveu, e pare e pensa, e peça ajuda. Se é uma coisa que você não consegue resolver sozinha, peça ajuda. Às vezes tem um bando de gente que já reparou que você tem esse probleminha aí, que tá doido para te ajudar, mas você não dá abertura para as pessoas te ajudarem. Não é verdade? Muitas vezes a gente fica com orgulho de não pedir ajuda, porque vai parecer fraco, ou porque não quer incomodar.
Vamos pensar sobre isso. A quem então há do homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua inércia. Vou repetir, porque eu falei que esse capítulo aqui era o ó do Borogodó. Elizabeth, não tem espiritualidade sem autoconhecimento. As duas coisas caminham juntas. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha história, eu tenho que olhar para os meus talentos e os meus não tão talentos assim, e dizer, eu preciso evoluir. E aí eu vou evoluir no autoconhecimento e na espiritualidade. Aí a gente vai ter um crescimento bacana. Nossa, quantas vezes a gente não culpa Deus? Eu já culpei Deus, muitas vezes. Hoje, graças a Deus, eu já estou num estágio que eu já entendi que é comigo mesmo. Mas é difícil, cara. É mais fácil. Vou ler de novo, tá? Presta atenção que isso aqui, ó, é um papo reto. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os mares dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, nós somos corpo, mente e espírito. Nós temos que cuidar das três coisas. Não adianta só ficar malhando lá na academia e não malhar o cérebro, não malhar o mental, não malhar o espiritual. Entendeu? Então, assim, é difícil, Elizabeth. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar algumas provas. Só que tem uma coisa, quanto mais a gente se agita no mar revolto, mais a gente afunda. Quando a gente tá naquela hora do mar revolto, que você assim, levantou a cabeça, vem uma onda. Aí você fura a onda, levanta a cabeça, vem outra onda. Cara, se você desesperar, você não vai conseguir nem passar pela sequência de ondas. É aquele momento que a nossa fé é testada, e todos nós temos momentos assim, é difícil, mas a gente tem que, sabe, tirar aquela força extra, mega blaster que ainda sobra e dizer, Senhor, me ajuda a passar por todas essas ondas e fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Boia, respira um pouquinho, dá um tempo, entendeu? Se você ficar, ah, meu Deus, que droga, por que isso tá acontecendo comigo? Ah, eu não acredito que de novo, que não sei o que. Esse pensamento só puxa você pro fundo. Não pode. É prova. Eu sei porque volta e meia eu tenho essa dificuldade também. Mas hoje em dia, o meu papo com o Mestre Jesus é assim, ó, desse jeito que eu falo com ele, eu juro pra vocês, tá? Ok, Senhor, deu ruim. Na verdade, eu falo, deu merda. Deu merda. Não entendi por que isso aconteceu, mas me mostra logo o que eu tenho que fazer pra sair daqui, porque aqui não tá legal. Cara, dá um tempo, alguém me liga, eu escuto um livro, eu abro o evangelho, vem a resposta. Porque quando eu tô com ele, não sou só eu, Esperança, que tô escolhendo, decidindo, tentando ver solução. Quando eu tô em conexão com o divino, cara, eu tenho um exército trabalhando por mim. É muito mais fácil, mas é muito mais fácil. É infinitamente mais fácil navegar nesse mar turbulento, porque tem que ter uma entrega também no meio do processo, da gente dizer, poxa, a minha fé, eu tenho fé, então ela está sendo testada, me ajuda aí, povo lá de cima, que eu preciso sair desse lugar. E cada vez a gente fica mais esperta de pular,
sabe? As ondas, porque isso é uma coisa que a gente vai pegando a experiência. E também com o passar dos anos, naturalmente, eu não sei que idade a Elizabeth tem. Eu tenho 57, então assim, eu já peguei muito mar revolto. Hoje eu sou uma marinheira experiente. Entendeu? Aquela coisa assim, é o mar revolto que faz bom marinheiro, não tem um ditado que é uma coisa assim? Então a gente vai pegando musculatura espiritual, musculatura moral, musculatura física, musculatura de vários aspectos. E a gente olha para a situação e a gente já tem um repertório, né? A gente já passou por muitas coisas e estamos aqui. A gente sabe que vai superar. Quando a gente é adolescente, apaixona a primeira vez e toma o primeiro pé na bunda, cara, parece que o mundo vai acabar. Aí quando a gente tá no 18º pé na bunda de namorado, a gente já sabe que não morre. Não é assim? E a gente, ó, dá conta, dá conta. A Elizabeth é da minha faixa etária. Então, item 5 do capítulo 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam, e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe a experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para que no futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que o motivo que não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço. Olha que coisa interessante. Se a gente achasse que pode fazer M e que não ia dar nada, a gente ia estar atrasando o nosso avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, esse aqui tá difícil. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que dizia, perdi meu dia, também ele diz, perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe este reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro, porque nós acreditamos na reencarnação. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu acho esse capítulo muito bom para a gente fazer um exame de consciência legal, bacana. Parar de sair um pouco da situação de vítima e se colocar numa situação de protagonista da sua vida, né? Se a quarentena tá fazendo a gente se confrontar com coisas que a gente não sabia da gente mesmo, é uma excelente oportunidade, é maravilhoso, porque nós estamos tendo uma pausa aí, um break, para olhar para dentro de nós, né? E dar uma resolvida em algumas questões que a gente estava varrendo para debaixo do tapete, né? Algumas limitações, a gente repara que, poxa, isso eu nunca tinha pensado nesse aspecto. É sempre uma oportunidade que a gente está recebendo, um presente para a gente repensar a nossa jornada. Quanto mais novinhos, mais cedo vocês repensarem a jornada, mais rápido vocês mudam, mais rápido dá tempo de ficar esperto. Essa galera que está encarnando agora no planeta já vem, sabe, com um chip super adiantado. Isso é muito legal.
É uma geração que está encarnando aqui que eles são incríveis, cara. Eles já vêm com um entendimento que, putz, se espelha nessa geração que está nascendo aí e vê como eles estão mandando bem de solidariedade, de alimentação, de pensar no planeta. Vamos modular essas crianças que estão nascendo aí, porque a gente sempre tem como aprender com os mais novos, com os mais velhos, né? Lição tem para tudo quanto é lado, né? E aí hoje, na minha oração aqui, eu queria pedir principalmente pela minha Lê querida, que é meu braço direito nas festas, que tá aqui com a gente, que tá com uma suspeita braba aí de Covid, mas se Deus quiser, vai ficar maravilhosa. Então que a gente mentalize aí a Lê Fischer e o tio Milton, marido da tia Ana Maria, que tá internado, graças a Deus não é Covid, é vesícula. E tá em Ouro Preto. Em Ouro Preto, gente, tem só 2 casos de Covid, com a graça do Senhor. Então, ele tá internado e a gente tá menos preocupada com o tio Milton, porque lá tem poucos casos, né? Mas que, de qualquer jeito, ele saia bem, né? E todas aquelas pessoas que a gente tem vibrado sempre, aquele casal que tá internado, amigo da Ana Lúcia, né? E lembrando que a gente vai amanhã falar sobre Nosso Lar. Assistam o filme. Fabiana maravilhosa achou o link pra gente. E uma maravilha. Eu assisti ontem, chorei pra caramba. Eu já assisti esse filme várias vezes. E é sempre muito emocionante. Chorei muito. Me emocionei muito. Fico muito feliz. Tem uma cena também, outro spoiler, Marcinha, da água fluidificada, né? Que ele vai visitar a família e ele dá um passe na água, né? E a água fica fluidificada. Então, gente, principalmente vocês que estão dodós, que estão com gente dodó em casa, mantém sempre o copo de água durante o evangelho. A água fluidificada tem um poder muito grande, muito maravilhoso, muito bom, sabe? De cura mesmo, de real. E vamos beber essa água com fé, dizendo: Senhor, me cura, Senhor, me dá imunidade, faz com que meu sistema imunológico funcione bem, porque é um momento que a gente precisa estar com a nossa imunidade bem legal. Quem ainda não assistiu o filme, assiste para amanhã, tá? Porque amanhã a gente vai falar sobre esse filme tão incrível, sobre essa trajetória de André Luiz tão bonita, que nos dá tanta lição, né? E nos faz ter tanta vontade de caminhar pelo caminho do bem e do amor, para que a gente possa ser digno de estar no nosso lar, né? Então, vamos fazer nossa oração? Amado Mestre Jesus,